Oi, bom dia, família. Bom, eu vou liberar este vídeo pra vocês. Eu conversei com meu pastor ontem à noite porque estava curioso sobre algumas coisas e por que o Senhor estava me mostrando, porque Ele me mostrou datas. Ele me mostrou mais a fundo. Sobre isso, está se tornando, é como uma cebola que tem camadas, e assim você continua recebendo pedaços e vai desfolhando as camadas. E você está chegando ao cerne do que o Senhor quer conversar com você, sobre esse vírus, essa praga que está vindo. E para as pessoas de oração experientes que vêm aqui e oram comigo, obrigado. Eu sei que você entende isso. E então, você sabe, para aqueles que não entendem, os começos da oração e como entrar nos rios e fazer tudo isso, fiquem por aqui. Eu vou começar a orar muito mais neste canal. Quando eu estava na oração corporativa ontem à noite, o Senhor mostrou como é vital que o corpo de Cristo se una como um exército e orem juntos. Ainda mais, e orem juntos, ainda mais. Ele nos mostrou, Ele me mostrou, que éramos como uma flecha que foi afiada. Tinha coisas lindas escritas nessa flecha. E Ele nos mostrou como essa flecha pontuda que havia sido afiada. E Ele disse, Brandon, você é como essa flecha sempre que se une. E era como um alvo preciso. Alvo que atingimos com precisão. Você vê o que estou dizendo? Uma flecha é feita para ir e atingir o alvo. E ser muito precisa. Especialmente uma flecha que é bem feita. Bem, você sabe, isso não é. Você sabe. Especialmente para alguém que é um bom artesão em fazer uma flecha. Então, o Senhor, eu conversei com a pastora Candace ontem à noite. E eu acho interessante que o Senhor vai me revelar isso novamente. Ele me mostrou. Esta é a quarta vez que ele fala comigo sobre o vírus. E ele continua me dando mais detalhes. Então, você sabe, enquanto eu seguia com isso, e ele me mostrou os 350 milhões, ele me alertou sobre a obesidade. E como eles estão usando. Ele usou a palavra novamente, genocídio novamente. Ele usou a palavra na visão, eu ouvi a palavra que eles iam tentar. Você, era como Hitler. A maneira como eles estavam tentando fazer as coisas era como Hitler. Era uma mentalidade demoníaca de tentar se livrar de pessoas pesadas e obesas, com doenças, como pressão alta, diabetes. Coisas que eles consideravam um fardo para a sociedade. E assim era tudo construído e interpretado, certo? Então, construído e interpretado, certo? Então, como eu, foi. Por isso que o Senhor estava falando comigo sobre o mandato, sobre o meu peso há mais de um ano. E me disse, então, Brandon, isso é o que eles estão planejando para o futuro. Então, ele disse, você está ficando sem tempo para o que eles estão tentando fazer. Então, nesta última visão, eu não havia há mais de um ano. E aqui estamos um ano depois, e o Senhor mostra e me revela novamente sobre o vírus, mas desta vez ele me dá mais detalhes. E então eu levei isso para a pastora Candace, e veja o que o Senhor mostra. E eu disse, eu acabei de sair dos caminhões e acabei de ver isso. Eu disse, eu não quero liberar outra visão de aviso pesado agora com tudo isso. Eu joguei os caminhões e os caminhões não apareceram. Nada realmente parecia acontecer no natural. Mas eu sei, sem sombra de dúvida, que os caminhões existem. Eu sei que as vans existem. Eu sei disso no meu íntimo, dentro do meu espírito. E o Senhor disse, isso não acabou. Você deve continuar a orar. Para você atrasou. O que eles estavam tentando fazer durante a inauguração, porque as pessoas se uniram, isso se espalhou tanto com Alex Jones. Centenas de milhares, se não milhões de pessoas oraram conosco e concordaram que o presidente Trump seria protegido. E saiu muito daquela visão. Então, a oração fervorosa e factual do justo é poderosa. E eu realmente acredito que Deus está nos mostrando agora outra rodada de algo que o inimigo está tentando fazer. Isso é ainda maior do que a atividade terrorista. Eu vi nesta visão que você está prestes a ver milhões e milhões de pessoas perecendo por causa deste vírus. Então, por que ele está nos revelando isso anos antes para nos avisar sobre o que está por vir durante o mandato do presidente Trump? É uma janela de 4 anos aqui, tá? Então o Senhor me disse, ele disse, você deve orar agora. E até a pastora Candace me disse, ela disse, Brandon, o Senhor nos avisa com antecedência porque vai levar esse tempo todo, quando você está tentando virar um grande navio, como um navio de cruzeiro, ou um Titanic ou qualquer outro, você não pode virá-lo. Você sabe, como o Titanic, eles não foram avisados a tempo, então colidiram com o iceberg. Mas se eles tivessem visto o iceberg mais rápido, poderiam ter desviado o navio. Ok, então aqui estamos. Eu sou um vigia na muralha. As pessoas, não, eu sou um vigia. Eu não, de qualquer forma, vocês sempre voltam ao básico do que o Senhor me chamou pra fazer. Eu não sou como um Johnny Z, ou o Troy Black, ou quem quer que seja. Eu não me sinto assim. Eu sei que posso ver profeticamente, mas Deus sempre me disse que você deve orar. Você deve interceder e interceder e interceder, e você avisa meu povo sobre o que está por vir. E quando você fizer isso, você vai mudar as coisas em governos, em todo o mundo por causa do que o inimigo planejou. Estou chamando você para levantar um exército de 1 milhão de homens e mulheres de oração, e você mudará eventos em todo o mundo, pelo que está por vir. Então eu disse, sim, Senhor. E é exatamente isso. Eu vou fazer isso com vocês e nós vamos orar mais sobre essas coisas aqui. Vocês todos vão assistir isso e espero que abençoe vocês. Eu sei que é pesado, mas é um aviso. Então obrigado a todos. Oi, bom dia, família. Bem, eu tenho uma palavra pesada pra dar. Mas primeiro, porque eu perguntei ao Senhor sempre que ele me mostrou isso, porque ele me mostrou ele morrendo na cruz. E eu disse, Pai, sempre que você sabia o que estava por vir? E você sabia que eles iam fazer tudo o que iam fazer com você ao crucificá-lo? Como isso não te dominou? Sucumbir a você, dominar seus pensamentos? Pensar nisso o tempo todo e não deixar que isso te atormente? Pensando, cara, eles realmente vão fazer coisas ruins comigo. Eu vou passar por muita coisa. E deixe isso passar pela sua mente o tempo todo. Porque ele sabia o que estava por vir. Ele disse, Brandon, eu sabia que tinha que falar com as pessoas enquanto era dia, porque a noite estava chegando. E ele disse, eu me concentrei na tarefa em mãos. Eu não deixei o futuro entrar em mim. Ele disse, eu continuei ministrando as pessoas ao meu redor porque via a necessidade. Você entende? Ele ministrou a eles. E foi assim que eu vi quando ele estava falando comigo sobre o que está por vir. Porque eu disse, Senhor, como eu não deixo algumas dessas coisas que você me mostra entrarem dentro de mim. Como eu não permito. A gravidade disso, você sabe, porque eu disse, às vezes você me mostra algumas coisas que são realmente muito, muito uau. Você sabe, mas eu me perguntei como eles vão tentar derrubar a economia, como eles vão tentar desviar ele do que ele está tentando fazer. E o Senhor me disse, ele disse, Brandon, eles estão elaborando um plano agora com outra praga. E ele disse, isso será semelhante à peste negra, que aconteceu nos anos 1300.
E o Senhor me mostrou, e de repente eu fui levado e voltei ao passado. Eu vejo ruas de paralelepípedos. Eu vejo telhados de palha. Telhados feitos de palha. Eu vejo galinhas correndo no chão. Eu consigo ver um ferreiro martelando, moldando metal. Na sua atividade, moldando metal na minha frente. Estou assistindo tudo. Eu vejo crianças com macacões pequenos. Eles estão cortados em shorts com umas coisinhas parecidas com suspensórios. Eu vejo mulheres com toucas na cabeça. Eu vejo fogueiras queimando em um pequeno fogão dentro das casas deles, que era feito como um pequeno caldeirão preto que estava cozinhando algo em cima. Eu podia ver mesas de madeira. Eu podia ver mesas de madeira do lado de fora. Eu podia ver uma pequena ponte que estava sobre um pequeno riacho que tinha paralelepípedos. Eu não sei onde eu estava. Mas eu podia ver pessoas que estavam com medo da peste negra, porque eu vi pessoas e vi que elas não conseguiam lavar as mãos. Eles não tinham higiene pessoal. O Senhor enfatizou. Para olhar as mãos deles, eu podia ver os germes e ter sabonetes antibacterianos para limpar suas mãos, certo? Da maneira que era para todo mundo. Eles não pareciam muito limpos. As pessoas não pareciam limpas. Era muito uma sensação sombria, olhando para isso, mas vi os lençóis das pessoas cobrindo-os e estavam mortos nas ruas. Havia coisas diferentes acontecendo nessa visão, nessa parte dela. E o Senhor estava tentando me dizer, ele disse, o que está prestes a acontecer vai ser um tipo e sombra do que aconteceu com a peste negra, a peste que levou, coloque de volta nos anos 1300. Então eu os vi usando tecnologia de IA novamente para trazer uma nova cepa dessa peste negra através da tecnologia de IA. Eu vi ratos em caixas. 3, para ser mais específico, apenas 3 em uma caixa de acrílico, que tinha lados com pequenos buracos ao lado. E eles tinham ratos nessas caixas. E eles estavam testando uma coisinha em um pequeno frasco que parecia assim. E era amarelo, mas parecia espesso como pudim. E de repente eu os vi pegando aqueles ratos, e eles injetaram os ratos nas bundas com esse líquido. E eles estavam observando cada rato para ver como eles respondiam a essa substância. E o único rato que eu lembro em particular, esses 2 ratos morreram rapidamente. Mas esse rato não morreu tão rapidamente. E então eu os vi pegarem aquele tipo de rato e o soltarem na Europa. Eu os vi soltarem isso na Europa, um rato. E o Senhor disse, a primeira onda de Covid foi com morcegos. Agora, eles vão usar ratos. Eles são mais móveis. Então eu os vi entrarem, e de repente, quando eu os vi sendo soltos nessas cidades, isso se espalhou, não os matou rapidamente. Eu não vi o animal morrer rapidamente como os outros 2. Eles queriam que ele vivesse mais tempo, isso faz sentido. Então eu vi esse rato entrar na cidade, e de repente eu vejo contornos de lugares na Europa, onde ele estava, e de repente começou como um vermelho claro, que começou a se espalhar como sangue. E isso se espalhou pela terra. E à medida que a taxa de infecção aumentava, ficou mais escuro. Vermelho, tão vermelho quanto pode ser, mais infectado. E à medida que se espalhava, era vermelho claro, vermelho claro. E ficou vermelho mais escuro à medida que avançava, e parecia que estava sangrando sobre a Europa. Isso sangrou na África, ficou mais escuro, mais escuro, mais escuro enquanto avançava. E eu podia ver cada rosto em cada país, conforme era pronunciado, do que aquela cultura parecia. E era um contorno preto em cada rosto. E, enquanto o rosto estava lá, eu podia ver o sangue preenchendo e isso fez o rosto desaparecer. E começou a se espalhar por todo o Oriente Médio. Eu podia ver isso se espalhando por cada parte do Oriente Médio. Mas eu só conseguia ver até certo ponto. Quando passou pela Jordânia, começou a entrar no Iraque e no Irã. Mas então isso meio que desapareceu porque a visão não me deixou ver isso. Então começou a ir para a América do Sul. Isso é sempre que eu me lembro que eu disse a todos vocês. Eu vi o presidente Trump em pé atrás de um pódio dizendo: estamos bloqueando todas as viagens internacionais que vêm do exterior e os voos internos dentro dos Estados Unidos. Não estamos permitindo voos dentro dos Estados Unidos. Então, todas as viagens aéreas por um período de tempo vão ser suspensas. De fronteira a fronteira, tentando parar essa coisa letal que vai acontecer. Então eu vi o euro colapsar. Toda a Europa, o sistema monetário colapsa primeiro. E isso é o que desencadeia o colapso do dólar dos Estados Unidos. Toda a economia, tudo é derrubado por outro vírus. Então eu vi pessoas sem conseguir obter comida e suprimentos. E eu os vi sendo violentos e tentando saquear o que as pessoas tinham por desespero. Porque eu vi fábricas, tá? Eu vi uma fábrica grande. Com fumaça, saindo da chaminé, como uma chaminé de queimador funcionando. Eu não sei como mais descrever isso. Era como fumaça subindo. E eu vi as pessoas entrando e era em fases, tá? Então eu vi os carros chegando para o trabalho. À medida que o tempo passava, os trabalhadores chegando para o trabalho, eu os vi chegando para o trabalho. Eles se tornam cada vez menos e menos com os dias. Porque era como calendários, era como dias. O sol estava se movendo na minha frente. E à medida que o sol se punha e os dias passavam, eu podia ver o sol indo e voltando. Era como uma noite escura, noite escura, noite escura. Via isso. E tudo estava vindo na minha visão, essa visão muito rapidamente. E eu podia ver as pessoas chegando para o trabalho. Mas à medida que elas chegavam, eram cada vez menos pessoas. Até que eles colocaram fita de cautela nas portas e não permitiram mais que as pessoas entrassem nas fábricas. Mas foi ao longo de um período de algumas semanas. Os trabalhadores não podiam vir, e não foi apenas um fechamento porque eram fábricas de alimentos. Então foi em fases. As pessoas lutaram para retornar ao trabalho sabiam o que aconteceu com a Covid. Dizendo que não vamos fechar. Então, eu vejo as pessoas indo de casa em casa com armas semiautomáticas, tentando invadir outras casas que tinham algo. Eu vi poços de água, ter um poço, ter um suprimento de comida, viver no campo fora da rede se você pudesse. Agora, não permitindo que as pessoas saibam o que você tem. Não falando sobre tudo que você tem. Ok. Fique atento ao dizer aos seus vizinhos, eu tenho essa quantidade de comida. Eu tenho essa quantidade de suprimentos. Fiquem atentos e tenham sabedoria, pessoal. Para as pessoas que não têm, estamos tentando ser como o Robin Hood. Ok. Era muito sério. À medida que essa coisa começou a se manifestar e a se espalhar pela América, eu vi a morte. Em todo lugar. Eu literalmente vi a morte. Parecia algo saído de um filme de terror. Foi horrível. Eu te disse 350 milhões. E o Senhor disse, Brandon, para o que eles planejaram, esse é um número pequeno. Pois isso é apenas a área da América do Norte, Canadá, México, indo até a América do Sul. Era como uma veia, ele estava tentando dizer. Os 350 milhões
O que eles tinham planejado era algo muito, muito pior. Se você voltar à peste negra, o Senhor disse, eu quero que você olhe para a população, quantas pessoas foram afetadas, quantas pessoas tiveram e quantas sobreviveram. Ok. E era quase metade da população. Havia mais de 100 milhões de pessoas, eu acho que foi o que minha esposa me disse. E há mais de 50 milhões de pessoas que pereceram com essa praga. E o que me foi mostrado foi que o plano era eliminar metade. Ok. Eu sei que é realmente difícil de acreditar, pessoal. Mas estamos lidando com um povo que é muito sombrio. E ele estava orando, ele tinha as mãos na cabeça assim e ele estava chorando. Mas ele não estava. Ele estava chorando e pedindo por misericórdia. Ele estava clamando por misericórdia em relação à América. E ele estava intercedendo. Mas era um tipo diferente de Trump. Ele estava mais magro para começar e parecia cansado. Ele parecia muito exausto, por assim dizer. Mas ele estava tão quebrado que estava intercedendo. De repente, eu vi pastores no salão oval com ele, andando, orando. Andando por aí, orando. Ele tinha chamado as pessoas para orar com ele. E eu podia ver esses homens. Eles não estavam apenas parados lá atrás, como eu já vi em fotos no passado, com eles atrás dele, orando por ele. Eles estavam realmente andando de um lado para o outro e intercedendo no salão oval. Orando em línguas, orando no espírito no salão oval. Eu vi isso. E eles estavam intercedendo. Eu vi um homem. Eu não sei quem ele era. Ele era um pastor. Eu sei. Eu acredito que ele é um pastor. De algum lugar. Ele tinha a cabeça careca aqui e tinha cabelo dos lados, parecido com o meu. Mas ele era mais careca. Quer dizer, ele não tinha cabelo aqui. E era tudo dos lados. Ele tinha cabelo, mas ele era um homem alto e magro. Ele era um homem magro. Bem, comparado a mim, ele era, na minha opinião, muito magro, mas ele provavelmente pesava, eu aposto que ele pesava entre 240 e 250, e então ele estava andando de um lado para o outro orando. E ele estava usando um terno cinza, uma camisa branca e sem gravata. Estava desabotoado bem aqui. Ele estava orando. Lá dentro, então eu não sei, era como se ele estivesse tentando... Eles estavam apenas orando e eu podia ver os pastores e eles estavam intercedendo lá dentro. E eles tinham, como eu disse, ele orava e eu podia ver, e lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dele enquanto ele intercedia pela nação. E, de repente, agora isso é muito interessante. Eu vi. Você sabe, tipo, sempre que você vê as placas para o... Você vai chocar alguém para acordá-lo? Eu vi isso atingindo a nação da América. Estrondo. E eu vi ondas de choque passando pela terra. Leguminosas. E era assim. E eu podia ver os choques novamente. Estrondo. E eu podia ver isso ondulando pela terra. E tudo isso. O preto começou a se mover. Havia um preto espesso que começou a aparecer ondas de energia, se movendo pelo solo da América. Enquanto essa oração estava acontecendo na Casa Branca, e então, de repente, o Senhor disse, pessoal, eu vi ao norte, em direção ao Polo Norte, certo? E eu vi uma luz que parecia um fósforo. E, de repente, o preto estava por todo o mundo. Nesse momento, era um preto que estava por todo o mundo. E se você pegasse um ovo é assim que eu vou descrever, tá? Se você pegasse um ovo e colocasse pressão de dentro para fora, como um chiclete se rompendo, é assim que seria. Esse domo que estava, metade de uma esfera que estava sobre essa área parecia assim. Era metade, mas estava se quebrando. A luz era um fósforo. E, de repente, essa energia que eu quero chamar de energia do Espírito Santo, eu não sei, era como o Espírito Santo, a unção, eu não sei, pegou e explodiu aquela escuridão. E começou a cair em pedaços como um ovo. Como estou falando, como a divisão de um ovo. E era se estivesse se despedaçando. Era como se fosse gelo, como se estivesse se quebrando, sabe? Como se tudo estivesse se estilhaçando. E de repente aquele incômodo, aquele brilho, aquela luz desse fósforo, essa luz, era a luz mais intensa que eu já vi. De novo, semelhante ao que está no trono do Pai. Era em um centro, mas havia luz sobre luz ao redor dele vindo do norte. E isso dividiu essa escuridão. E explodiu. E de repente aquela luz começou enviando raios de luz através daquela coisa parecida com uma casca de ovo, essa membrana, é como eu quero chamá-la. Começou a se dividir e a luz começou a brilhar por toda parte. E então a luz começou a se espalhar. E eu não conseguia entender o que era aquilo, mas foi isso. Que eu vi quando estava orando depois, eu vi todas as camas e todas as coisas. Eu vi pessoas, homens e mulheres de Deus. Você estava vestido de branco. E os homens estavam vestidos com ternos brancos no reino espiritual, com gravatas brancas, camisas brancas, calças brancas e sapatos brancos. E do lado de fora deles havia um brilho, parecia mel. O mel estava saturando-os. E havia uma luz que brilhava do lado de fora deles, que ia cerca de 1,5 metro. A glória do Senhor estava tão presente nessas pessoas. E o Senhor disse, este será o remanescente que se levantará e haverá uma cobertura sobrenatural sobre eles quando essas coisas acontecerem. E eu vi uma glória brilhando sobre essas pessoas remanescentes. E quando essa coisa, a praga, seja lá o que for, tenta se aproximar deles, ela morre por causa do brilho do mel. O brilho do mel consumiu aquela névoa, que eu te disse que estava na altura da cintura. A névoa tentaria penetrar o brilho do mel, e isso a mataria. Ok? A glória do Senhor? E ele me disse isso. Ele te disse, para o que está por vir, filho? Você não vai sobreviver se não tiver uma compreensão do poder do nome de Jesus. Ele disse, as pessoas que vão andar neste manto de mel terão uma revelação da glória e do poder do Senhor dentro delas. E terão uma revelação de seu pacto. Do Senhor, dentro delas. E terão uma revelação de seu pacto, uma revelação, conhecimento. Não apenas uma frase que sai da sua boca. Ele disse que será um reinado da palavra. Ele disse, se você está esperando até que isso aconteça, por quê? Estou dizendo para você dizer ao meu povo para se aprofundar na palavra. Por que estou dizendo para você ensinar meu povo a orar? Ele disse, se eles esperarem até que isso esteja à porta deles, ele disse, será tarde demais, pois isso vai ser um desenvolvimento agora. Muito gordo, você precisa levar isso a sério. Isso não é algo que você pode fazer pela metade. Isso vai ter que se tornar o seu respirar. Ouvindo e seguindo a orientação da voz do Senhor para a sua vida. Então o Senhor me disse, ele disse, você deve trazer a colheita
enquanto é dia, pois a noite está chegando. A oportunidade está se fechando para alguns. Está se fechando. Pois a colheita é abundante e os trabalhadores são poucos, Brandon. Mas precisa entender, ele disse, muitos deles não vão aprender como se firmar e se acertar. Aprendendo a acreditar contra isso, certo? Porque eles não têm, são cristãos recém-nascidos, muitos deles. Mas ele preferiria que eles nasçam de novo com a colheita de almas que estão vindo, trazendo o máximo de pessoas que pudermos. Para que eles não vão para o inferno. Versus, se eles não souberem como crer por uma cura, você vê o que digo. Dizendo a oração do pecador. É a coisa mais importante que precisamos que as pessoas façam. Quero que as pessoas digam isso é melhor do que nada. Não, é tudo. Não é melhor do que nada. É tudo. Para um homem nascer de novo, isso é tudo. Isso, é tudo que eles precisam saber. Agora, estarem nesta vida e ter saúde, cura e bem-estar é o máximo. Mas a coisa mais importante para nós agora é pregar que Jesus Cristo está voltando e que ele está voltando em breve e que precisamos que eles nasçam de novo e sejam batizados com o Espírito Santo. O que quer que eles possam, nós podemos fazer para direcioná-los na direção certa. Pois há muitas pessoas, se elas conseguirem isso, e acontece da maneira que eu vi, e nós não oramos para diminuir isso ou para tentar parar completamente. Haverá muitas pessoas que morrerão e irão para o inferno. Muitas. Eu vi isso. E esta é uma palavra muito séria e severa. Mas essas pessoas são implacáveis. E o que eu vi é mais sombrio do que você pode imaginar. Porque isso me abalou. Eu tentei ligar para outras pessoas para contar o que o Senhor me mostrou e sobre o que eu estava orando, porque eu não estava tentando assustar todo mundo. E eu disse, eu não sei como lidar com isso. Eu tenho que orar sobre isso. Me mostraram algo muito, muito sombrio. E o Senhor me disse isso. Ele disse, Stephen Secholani, o sermão que ele está pregando sobre os cavalos, para voltar e ouvi-lo sobre esse sermão dos cavalos. E eu disse a ele, ouça, pastor Stephen, você deve pregar esse sermão, mas, pois eu vi isso no Espírito, que você é um dos únicos que já pregou isso. E você deve revisar isso. E pregar isso, repetidamente onde estamos, nos últimos tempos. E ele disse, o Senhor já falou comigo sobre isso na semana passada, Brandon. Eu disse, uau, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Foi uma confirmação porque eu sei o que eu ouvi. Mas ele ouviu, então ele vai começar a pregar isso mais e mais como uma voz clamando na escuridão. Uma voz que está avisando sobre o que está por vir é alta e rápida, o máximo que podemos. Pois o Senhor falou comigo e disse, Brandon, muitas das minhas vozes proféticas têm uma mistura agora. Eles têm uma mistura agora e não estão ouvindo a palavra clara do que está acontecendo. Eles estão profetizando daqui de baixo. Eles devem profetizar do quarto do trono. Eles precisam subir mais alto com fogo nas palavras proféticas. Pois eu vi uma orelha que tinha cera, que não tinha um caminho claro. E uma audição clara para o Pai. Porque eles estavam tão cheios da mistura e suas orelhas estavam entupidas de ouvir a mensagem clara. Você sabe, sempre que você pega um sinal de rádio, e o sinal de rádio você pode ouvi-lo fracamente se não estiver totalmente sintonizado, você sintoniza a rádio mais claro, a frequência do rádio. Fica mais claro. Com a TV ou com qualquer coisa. Quando você tem antenas de coelho, precisa movê-las. Então, é isso que está acontecendo agora com as vozes proféticas que estão se espalhando por toda esta terra. Há muitos deles que não estão ouvindo uma mensagem clara do Pai. Eles, porque estão cheios, eu vi o ego entrar. Mais louvor, menos desvio. Ficam arrogantes, acham que é por eles. A glória para mim, eles ficam com a cabeça grande. Eles estão adquirindo essa grande atitude arrogante de achar que é por causa deles. E eles são apenas o vaso que Deus está usando. Semelhante ao jumento que estava carregando Jesus no domingo de Ramos. Eles estavam jogando as palmas aos pés do jumento. E ele poderia ter uma grande atitude e um grande ego, achando que estavam o adorando, mas na verdade estavam adorando o que estava nas suas costas. Jesus. Então, temos muitas pessoas agora, o Senhor me mostrou que estão se enchendo de orgulho, se enchendo com o mundo, e porque há uma mistura, eles não estão ouvindo a palavra clara do que está por vir. Eles estão ouvindo pedaços e fragmentos do que está por vir, mas não estão ouvindo o efeito completo do que está por vir, porque eles não estão verdadeiramente rendendo seus corações a Ele. E à medida que você se entrega à voz dele, Ele te mostrará o que está por vir. Mas Ele não permitirá uma mistura em você para que você possa, porque Ele não compartilhará sua glória. Você deve inclinar seu ouvido e limpá-lo com unguento ou peróxido, limpando o lixo, unguento ou peróxido, limpando as coisas que são lixo, para que você tenha um vaso que é puro e que Ele possa falar através de você em um nível íntimo. Perdendo-se nele menos, de mim e mais dele. Eu quero estar na fonte onde a glória sai. Eu quero estar onde você está, Pai. E muitas pessoas não querem ouvir isso porque as assusta. Então eles afastam o que Ele disse em sua palavra. Ele disse que nos últimos dias haverá pragas e pestilências. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fomes. E eles não querem ouvir essa parte da palavra. Mas Ele disse, não temas, pois este é o começo das dores. E senhoras e senhores, estamos no começo das dores. Estamos nesse lugar, nesse período de saber que Jesus Cristo está voltando. E Ele está voltando. Mas agora vamos ver algumas coisas. Então Ele disse para mim, Ele disse, não foque nisso. Concentre-se na tarefa em mãos. Traga os meus perdidos o mais rápido que puder. Ensine-os sobre seus direitos de aliança. Ensine-os sobre o poder e a autoridade do sangue de Jesus, pois essa é a tarefa em mãos. Eu chamei vocês na última temporada para orar para que Donald Trump ganhasse a eleição. Eu tive vocês como um exército de oração. Ore pela proteção dele, para a família dele, e essa ainda é a tarefa em mãos. Mas agora há mais sobre isso. Você deve ensinar meu povo a chamar as coisas que não são como se já fossem, como dizer isso a eles. Eles têm poder para ressuscitar os mortos e pisar em serpentes e escorpiões, e nada lhes causará dano, porque maior é aquele que está neles do que aquele que está neste mundo. Que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas nada lhes acontecerá, filho, se eles souberem e confiarem em mim. Seja confiante, seja firme. Eu, seu Deus, estou com você onde for. Então é isso que defendemos. Não vacilamos na promessa de Deus por incredulidade, mas somos fortes na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que o que Ele prometeu, Ele também é capaz de cumprir. Que meu Deus Ele é sempre forte, Ele é minha torre forte, e os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor é uma torre forte.
Devemos saber que o nome dele é torre e forte. Nesses dias que estão por vir, e os justos correm para ela, eles estão seguros. Devemos conhecer o poder e a autoridade da comunhão. O que é este Deus? O que isso realmente significa? É apenas algo que fazemos porque o que isso significa? Que temos uma aliança com ele, e à medida que tomamos este corpo, à medida que tomamos essa hóstia, este corpo, isso o representa. Ele habita dentro de nós, e seu sangue nos purifica de toda injustiça. E ele habita dentro de nós, e se torna um com nós. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de você. Que temos esse poder, nós temos essa autoridade. Por quê? Porque, assim como ele é, assim somos nós neste mundo. Assim como ele é, assim somos nós neste mundo. Jesus Cristo está dizendo ontem, hoje e para sempre. E isso habita. Ele habita, não é isso. Ele habita dentro de nós pela fé. E à medida que tomamos este corpo, à medida que tomamos o sangue, precisamos saber disso. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que curou os doentes há 2000 anos, é o mesmo Deus que curará os doentes hoje. Se você crer nele para isso, se você for como uma mulher com fluxo de sangue, saindo e segurando a borda de suas vestes, dizendo, se eu puder tocar a orla de suas vestes, eu também serei curado. Se ele livrou os filhos de Israel das pragas do Egito, ele te livrará. Nós temos uma aliança maior. Eles tinham uma aliança abraâmica, mas nós temos a aliança de Jesus Cristo. E ele habita em nós ricamente pela fé. Se ele livrou os filhos de Israel, senhoras e senhores, da peste do Egito, as rãs, as moscas, tudo, todas as coisas que aconteceram, o inferno, a morte, sempre que matou todos os primogênitos do Egito, nenhum dos filhos de Israel foi morto. Nenhum deles. Havia uma aliança, havia uma linha divisória quando eles aplicaram o sangue. Quando aplicaram o sangue, e eles comeram o cordeiro e aplicaram o sangue nos umbrais da porta. Naquela ceia da Páscoa, o anjo da morte passou por cima. E eles se alegraram porque nenhum deles pereceu durante aquele período. Porque eles aplicaram o sangue. E esse mesmo poder que protegeu os filhos de Israel, nós vamos te proteger porque temos o Cordeiro Supremo, Jesus Cristo. Ele foi sacrificado, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E ele habita, ele enviou o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Então nós tememos pragas? Não. Nós sentimos peste? Não. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando pegamos este corpo e tomamos este sangue, isso representa mais do que você poderia imaginar ou pensar. Isso faz unir mãos com ele. Isso nos faz purificar e lavar. O que pode lavar meus pecados? Nada além do sangue de Jesus. O que pode me fazer inteiro novamente? Nada além do precioso sangue de Jesus. Oh, precioso. É o fluxo que me torna branco como a pura neve. Nenhuma outra fonte eu conheço. Nada além do precioso e poderoso sangue de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo precioso sangue. E eu te agradeço pelo corpo que foi quebrado por nós hoje. E para o que está por vir, o que você me mostrou, temos poder e autoridade em nome de Jesus. Que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que você é o Senhor. E qualquer tipo de morte negra, qualquer tipo de peste, qualquer tipo de qualquer coisa que o diabo tenta lançar em nossa direção, o poder e a autoridade do nome de Jesus nos resgatam. E nos fazem. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é uma torre forte. E eu vou correr para isso. Eu vou correr para isso hoje. E eu não tenho medo do terror da noite. Eu não tenho medo do terror da noite. Eu não tenho medo do terror da noite. É importante que eles entendam isso. Eu vi tanta coisa e é muito ruim, Diana. Eu tenho uma urgência tão grande. Depois do que eu vi, não por medo, mas apenas porque eles não sabem. Este mundo maligno. Tantas crianças inocentes, tantas pessoas que precisam de ajuda. Pessoas dizem, ele está perdendo o controle. E eu disse, não, eu tenho compaixão pelos perdidos. Eu tento avisar todos vocês. Nós paramos tanto com a inauguração. Não percebem quão poderosas são coisas. Oramos, paramos e somos exército. Então eu trago isso a vocês hoje, não por medo, mas porque o Senhor disse que algumas dessas coisas vão acontecer e nós não podemos parar. Especificamente isso. Mas você pode isso. E como isso afeta você e sua família. E é por isso que ele me disse, não foque no medo disso. Você precisa se concentrar na tarefa e afirmar sua autoridade. Porque isso vai acontecer. Porque a palavra disse que aconteceria. E muitas pessoas não querem ouvir isso. O momento disso, eu não vou entrar em detalhes sobre o momento do que eu vi agora. Nós temos tempo agora para nos preparar. Não é este ano. Ok. É isso. Este ano será um bom ano. Eu vi a guerra tentando escalar. Eu vi muitas coisas, mas é sobre a riqueza do pecador guardada para os justos agora. Preparando seu barco para a tempestade, que está prestes a acontecer. Você entende? Este é um ótimo ano. Para isso, você verá a aceleração. Em todas as frentes, a glória do Senhor
E você verá a manifestação da glória como nunca vimos antes. Com a salvação e as pessoas acordando de seu sono. Finanças, vindo para a igreja. Se preparando para o que está por vir, para que tenhamos nossas finanças prontas. Então sempre que eles, e tendo seu suprimento de José pronto, ouvindo, mantendo-se em sintonia com ele, se livrando do compromisso, se livrando de toda a mistura, se entregando a Jesus, elevando o nosso louvor em 2025, preparando seu coração e se preparando até 2026, se preparando até 2026, preparando para 2027, parando, temos uma oportunidade, pessoal, temos uma oportunidade para orar, ok, nós temos, e então eu vejo, como eu disse, eu vejo longe, eu vejo coisas bem longe à distância, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, então, eu digo isso, você dizer isso, vai começar no outono, e na primavera eu vi uma janela de 3 meses, foi circulado e destacado para mim uma janela de 3 meses, e foi a grande parte da morte que eu vi. E então meio que desapareceu. E então desapareceu no início do inverno. Foi assim, mas quando chegou a primavera, meses depois, o final de fevereiro, março, abril e maio foram destacados para a maior parte disso. E então começou a desaparecer novamente. Junho, julho, agosto estava desaparecendo. Sabe? É como se, sempre que você vê, tipo, quando você pega um lápis de cor preto bem escuro e vai desbotando pro cinza, era assim que parecia. Estou tentando descrever a visão pra você. E ele disse, foca em 3 meses orando por aqueles no futuro. Certo, porque eram os 3 meses, março, abril, maio. E então eu vi que começou a aparecer nas notícias e coisas acontecendo. Novembro. O final de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E foi assim, como se fosse um calendário. Certo. Mas o que foi interessante é que o calendário começou com o outubro aparecendo assim. Mas sempre que ele pegava e falava comigo, ele pegava, contava pra trás e abanava a mão. Assim. E eu vi isso indo de meio em junho, julho, agosto. E ele me mostrou indo pra trás. E foi junho, maio, abril, março. E foi pra trás assim, e me mostrou indo pra trás. Em vez de seguir o caminho que o calendário geralmente segue, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ele foi pra trás. E foi assim que ele me mostrou na visão. Então eu pensei, bem, isso é interessante porque ele nunca fez isso antes. E eu não entendi. Então vamos tomar a comunhão e orar agora, vamos levantar tudo isso e apenas orar sobre as coisas. E como eu disse, eu não estou sentindo medo. Eu me concentro na tarefa em mãos, independentemente do que eu penso e do que eu sinto que está vindo em uma tempestade. E todas as coisas, nós sabemos, nosso poder e autoridade. E isso repousa em Jesus. E então, Pai, nós levantamos este corpo diante de você. E Pai, eu te agradeço, Senhor, que você disse na sua palavra que pelas suas feridas nós somos curados. E nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. 1000 cairão à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda. Nada nos atingirá. Então, Pai, nós levantamos este corpo, agradecemos, Senhor, que nós elevemos nosso louvor em 2025. Nós elevamos nosso louvor e nós te adoramos. E te damos glória e honra. E nós te agradecemos pela riqueza dos pecadores guardada para os justos este ano. Que este seja um ano de grande reviravolta. Este será um ano de grande aceleração das finanças. Pai, para acumular nossas contas bancárias cheias para podermos ajudar nos momentos de necessidade. Pai, eu te agradeço, Senhor, que nós somos o José desta geração. Pai, que estamos ouvindo você sobre o que fazer e que não seremos pegos de surpresa por nenhum tipo de fome que venha. Peste se aproximando, nós não somos movidos por isso. Nós sabemos que Jesus é o nosso curador. E sabemos que Jesus é nosso libertador. E seremos fortes no Senhor e no poder da sua força. Então pegamos este corpo agora em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, por tudo que fez, tudo que vai fazer. Obrigado, Senhor, pelo sangue. Aplicamos o sangue sobre nossas casas, sobre nossos casamentos, sobre nossos filhos, sobre nossos cônjuges. Nós colocamos o sangue de Jesus ao nosso redor, Pai, sobre nossos entes queridos que ainda não são salvos. E te agradecemos, Senhor, que você disse em sua palavra que podemos chamar as coisas que não são como se já fossem. Chamamos nossos entes queridos que não são salvos, salvos. Chamamos nossos entes queridos que ainda não são salvos de curados, libertos. Nós os chamamos para casa em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, que você tem um plano para a nossa vida. E nós clamamos o sangue sobre nós. E, Pai, enquanto tomamos este sangue, essa cobertura que entra dentro de nós, Deus está nos cobrindo de cima da cabeça até a planta dos pés. E te damos toda a glória, honra e louvor, Pai, por tudo que você vai fazer por nós e por tudo que você já fez. Em nome de Jesus. É assim que eu faço a comunhão, pessoal. É real para mim. A maneira minha esposa eu fazendo. É sobre ele. É sobre reconhecer o que ele fez por mim. E sobre se tornar. Porque é só. Isso é só visualize isso que ele habita. Dentro de mim. Ele está ao lado da Diana. Ele está ao lado dos meus filhos. Nós somos. Uma parede a outra. Espírito Santo. Então, Pai, levantamos todos os outros agora em nome de Jesus. E agradecemos, Senhor, que temos o maior vivendo dentro de nós hoje. Não temos medo do terror à noite, nem da flecha que voa de dia da peste. Não temos medo de nada disso. Pai, eu te agradeço, Senhor. Que o seu sangue nos cobre. Eu te agradeço, Pai. Que os seus anjos estão nos vigiando, Pai. E, Pai, estamos sempre no lugar certo, na hora certa. Eu te agradeço, Pai, que você está curando os corpos deles hoje, Deus. Te agradeço que pelas feridas de Jesus eles estão curados. Eles estão curados, Pai, de cima da cabeça até a planta dos pés. Eles estão libertos, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Palavra testemunho deles. Eu te agradeço, Pai. Nós oramos por casamentos deles. Nós oramos pelos casamentos deles. Eles são fortes, têm casamentos bons e fortes. Pai, as finanças deles estão florescendo. Eu te agradeço, Pai. Eles têm empregos e empregos melhores, aumentos e bônus. Aumentos estão vindo para eles em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, que estamos preparados para um tempo como este. Para ser isso, exército de Deus. Pai, que não estamos nos curvando e não temos medo de todas essas coisas. Mas, Pai, somos um exército. E nos unimos e oramos contra esse espírito demoníaco que está tentando nos atacar. Da terra, Pai, esta pestilência. E dizemos em nome de Jesus, você não vai fazer isso da maneira que eu vi. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre cada cristão, sobre cada descrente. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu sei o que você disse. Mas, Pai, eu faço um pedido. Assim como Abraão. Quando você disse, eu vou julgar Sodoma e Gomorra. E Abraão voltou e disse, Senhor, se houver 50 justos. Pai, eu te agradeço, Senhor, que podemos te fazer um pedido da mesma forma. Pai, eu te agradeço, Senhor, que você pouparia essas pessoas. Que isso não seja o que eu vi.
Pai, nós clamamos por misericórdia neste momento. E Pai, eu te agradeço, Senhor, que você está virando este navio, que nós o viramos através da oração intercessória, e que você me disse com muita antecedência, Pai. Você me disse anos antes de quando você me mostrou. E então, Pai, que tenhamos tempo para orar sobre isso. Mas eu sempre entrego o que você me disse que está vindo para avisar o povo. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, que o presidente Trump está protegido hoje, e nós tornamos a América grande. Pai, não por nós, mas por você, porque você nos ama, Pai, e você está habitando em nós. E Pai, você vai soprar sobre esta nação mais uma vez para uma colheita sobrenatural. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela cura em seus corpos. Nós clamamos cura em seus corpos. Todos que estão crendo em Deus pela cura agora, nós te agradecemos, Senhor, pela cura sobrenatural que flui sobre eles. Desde o topo à planta dos pés, eles estão libertos. Estão libertos. Eles estão libertos. Pai, nós te damos honra e glória por isso agora. Eles estão libertos de toda doença, de toda enfermidade. E nós te agradecemos, Pai, por um tempo maravilhoso nesta terra que você nos deu. Que corações estejam prontos para a sua breve volta. Obrigado, Pai, pelos dias que você nos deu nesta terra, pois cada um deles, Pai, é uma bênção. Todo ano, toda hora que você nos dá, cada segundo, cada minuto, cada segundo, Pai, você nos dá isso nesta terra. Pai, é uma bênção. Pai, para compartilhar o amor de Deus por todo mundo. Para dizer ao povo que você os ama. Para dizer ao povo, Pai, pois temos uma revelação disso. Pai, que Jesus é amor. Deus é amor. E essas coisas, Pai, nós tomamos autoridade sobre elas. E sabemos, Pai, que, Pai, não teremos medo do terror da noite. Nós temos medo disso. Nós não temos medo, Pai, da pestilência. Nós não temos medo das pragas. Nós não temos medo disso, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, que o Salmo 91, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada nos atingirá, Pai. Nós confiamos em você, Pai. Obrigado, Pai, por, Pai, expor os terroristas que eu vi, os caminhões e tudo isso. Há tantas coisas que você me mostrou, Senhor, que os terroristas serão levados à justiça. Mas seja o que eles estiverem planejando e tramando neste momento, Pai, eu te agradeço, Senhor, que você nos revele mais, que você nos mostre mais do que está por vir. Isso é uma coisa, totalmente à parte. Outra vertente das coisas que o inimigo está tramando e planejando, mesmo além dos ataques terroristas, tudo que estão tentando planejar. Duas pessoas de tipos diferentes, duas agendas diferentes. Essa parte é simplesmente incrível. Como eu disse, a escuridão, essas pessoas são malucas. Senhor, eu te agradeço. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados. E, Pai, nós dizemos que não vamos lidar com isso. Sabe, as pessoas dizem, ei, Braden, a coisa aconteceu em Tennessee. Olha, você estava certo de novo. Não, isso não é o que eu vi. Isso não é o que eu vi. Eu não vi isso em Tennessee assim. Então, o que é isso? Esse é um espírito demoníaco sobre aquela cidade que está influenciando pessoas de mente fraca, que tem uma mente reprovada. Ok. Então, quando você já tem um espírito que está sobre uma área, causando isso, com os tiroteios e todas as coisas que eu vi, e o que não aconteceu, ele levanta mais pessoas, que é um espírito. Nós não estamos lutando contra carne e sangue. Estamos lutando contra espíritos demoníacos que estão atrapalhando e influenciando as pessoas naquela área. Então, quando você está naquela área e mora em Nashville, você dirige por aí. E você exerce sua autoridade sobre sua cidade e diz, você não vai entrar nesta cidade e fazer essas coisas. Nós temos poder e autoridade sobre você. E eu aplico o sangue sobre as escolas dos meus filhos, assim como eu te disse. Eu aplico o sangue sobre a minha igreja, sobre nossos Walmarts, ou onde quer que você esteja. E quando você está nessas áreas, você precisa exercer sua autoridade. Eu clamo o sangue sobre esta área. E nada vai acontecer. Então quando eu venho e te digo, está sobre essas cidades azuis e sobre esta área, por causa do tempo de semeadura e colheita e da aceleração das coisas, porque eles abriram as portas através disso, através de ataques demoníacos, por causa da maneira como estão agindo de forma ímpia, querendo fazer as coisas, certo? Eles abrem a porta para isso. Então você vai nessas áreas, vocês, pessoas justas, e oram sobre essas áreas, e clamamos por uma falha na colheita, sobre as sementes que foram semeadas, sobre aquela área e sobre aquela cidade, dizendo, nós não vamos ter isso. Nós não vamos ter isso. Chamamos o trabalho certo, Pai, nos arrependemos e clamamos o sangue. E quando você vai e toma a comunhão e usa seu poder e sua autoridade sobre essas áreas como Nova Orleans e Las Vegas, há tanto pecado nessas cidades, especialmente se você mora lá. Se você mora naquela cidade como Los Angeles, ela está pegando fogo. Vocês veem isso, pessoal? Mas vocês têm poder e autoridade para orar sobre essa área. Ore e peça arrependimento, e tome a comunhão, e siga em frente, dirija por aí e use isso. Pai, eu te agradeço, Senhor, por eu viver onde você diz. Onde quer que as solas dos meus pés pisem, eu chamarei de abençoado. Eu chamo isso para você, o reino. Eu te agradeço, Senhor, agora mesmo pela proteção sobre Los Angeles. Eu te agradeço, Senhor, que os incêndios pararam enquanto estão queimando tudo. Está vindo uma grande tempestade de vento. Eles dizem que vai queimar tudo ainda mais. Use seu poder e sua autoridade na área. Para dizer a vocês e não ficarem todos assustados, mas é isso que estou tentando dizer. A proteção sobre aquela área, você está lidando com feitiçaria demoníaca e fortalezas sobre essas áreas. Então é por isso que você vai quando ora e exerce sua autoridade sobre onde seus filhos vão à escola. Não. E então você pega o pequeno Johnny, aqui está. Você pega o pequeno Johnny, ou quem quer que seja, sua garotinha, ou o que for. E isso é como seu óleo de unção. E você pega e aplica o sangue sobre a cabeça deles. Ponha sangue na cabeça. E eu digo, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Eu te mando para a escola se você não pode pagar uma escola particular ou fazer homeschooling ou o que for. Eu os unjo com óleo, eu pego esse óleo e os unjo. Eu comprei isso na Amazon, é óleo de unção ou algo assim. Óleo de unção de Jesus. Não precisa ser algo, sabe? Tipo, bem, é ungido por um padre? Não, tanto faz. Eu uso isso. Isso é o que representa, é simbolização. Para mim representa o sangue de Jesus, e eu pego aqui e tem incenso nele. E eu coloco na cabeça do meu filho, eu os unjo, eu coloco no nariz deles, eu digo, nenhuma doença, nenhum vírus vai se aproximar de você. Eu aplico o sangue sobre o nariz do meu filho. O sangue de Jesus os cobre, eu cubro a cabeça deles. E enquanto você vai aos shoppings, ou aonde quer que você vá, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Menininho, menininha. Porque o papai está te cobrindo em oração, mamãe está te cobrindo em oração. Entendeu isso? Você usar azeite. Sei. Quer que precise, mas aplique o sangue de Jesus sobre seus filhos. Aplique o sangue de Jesus sobre seus filhos e leve isso a sério. Que quando você os manda para a escola, descoberto,
unja os pés deles com óleo, unja a cabeça deles com óleo, unja o travesseiro deles com óleo. O que quer que você tenha que fazer, mas unja aquela criança com óleo, e eu acredito no poder do sangue de Jesus. A maioria das pessoas não entende, mas eu estou te dizendo, é só algo que eu faço, eu pratico isso, eu unjo minha casa, nenhum espírito demoníaco sai, você é atormentado no seu sono. Diz, não durmo, tenho pesadelo sempre, o diabo está me incomodando, preciso colocar uma linha de sangue ao redor da sua casa. Vai e unja cada porta. Vai e unja cada porta da sua casa como eles fizeram com o sangue sobre o anjo da morte. O anjo da morte passou. Unja os batentes das portas e os lados e tudo ao redor. Unja suas janelas, unja sua casa, unja sua propriedade. E diga, não há diabo no inferno que possa cruzar a linha de sangue. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha casa e minha propriedade. Unja seu carro. Eu unjo o carro. Eu unjo meu carro. O sangue de Jesus cobre meu carro. Enquanto eu viajo pelas estradas, meus pneus não estouram. Meu carro está coberto. Eu estou ungindo o carro. Isto é um carro para me transportar minha esposa e meus filhos. E enquanto estamos aqui, este é um lugar de adoração. Este é um lugar de proteção. E nós iremos de lugar em lugar e não teremos nenhuma calamidade. Chegue de nós, sem acidentes nem nada. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Assim você unge seu carro com óleo. Ele irá proteger no caminho para e no caminho de volta. Eu serei protegido pelo sangue. É isso que tem que fazer. E você tem que valorizar muito o sangue. E à medida que você valoriza o sangue valoriza você. Aplique o sangue sobre seus filhos hoje. Aplique o sangue sobre seu marido ou sua esposa enquanto eles vão trabalhar. Você está coberto de sangue. Há vírus se espalhando no local de trabalho. O mundo está pegando vírus. Todos tenham pego gripe. Todo mundo ficando doente, vírus estomacal. Não. Eu aplico o sangue sobre meu marido, minha esposa e meus filhos. Nenhuma arma formada contra eles prosperará. E acredite. Você crê nisso? Você tem que acreditar? Eu acredito nisso, pai. Creio nisso. E se eles pegarem? E se eu pegar o vírus depois de ter clamado sangue? Fique de pé. Continue em pé. Quando tudo que resta fazer é ficar de pé. Portanto, não estou dizendo que as coisas não acontecem. Mas ainda fazemos isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 6, 7.